Oi, eu sou a Ana Paula e hoje eu vou fazer uma resenha do Ceifador. Vocês vão ver, não sei se antes desse vídeo, depois desse vídeo, eu fiz um comentário a respeito desse livro. Eu não vou ler a sequência dele. Esse livro, ele faz parte de uma trilogia e eu comprei ele primeiro pra ver se eu gostaria, né? E depois dar seguimento. E eu não vou comprar esses outros livros porque, apesar de o argumento ser muito interessante, a história ela é bem escrita, né? Em certos aspectos ela é bem escrita. O autor é o Neal Shusterman. E eu fiz um monte de marcações aqui, porque eu passei o tempo inteiro da leitura discutindo fortemente com esse livro. Algumas das minhas maiores marcações aqui, e eu vou mostrar um pouquinho das minhas discussões aqui com vocês, para vocês, nas imagens, são questões de discussão de lógica mesmo. Porque a história o argumento central é o seguinte: existe o mundo, ele superou a morte, né? Se vive agora no momento pós-mortalidade. Então esse momento pós-mortalidade, ele significa o quê? As pessoas pararam de morrer de velhice, de doença e de morte matada, né? As pessoas pararam de, ou melhor, não é que elas pararam de morrer, elas podem ser revividas, né? Elas não morrem mais de velhice, elas podem ser revividas se elas sofrerem um acidente ou tiverem uma doença, essa doença é tratável, e se ela não for tratável, as pessoas podem ser revividas de qualquer forma. Também, junto com isso, a sociedade, ela vive, e aí quando eu falo sociedade, eu estou falando de todo mundo, né? O mundo inteiro, ele vive nessas circunstâncias, ele é rearranjado a partir de zonas, de regiões, e todas essas zonas, todas essas regiões, elas são interligadas por uma coisa que chama a nuvem. E essa nuvem, ela funciona como se fosse uma consciência coletiva e ao mesmo tempo uma espécie de regulador ali, né? De regulador de várias coisas. Teoricamente, essa sociedade teria, junto com a morte, junto com outras questões, teria superado também a violência, teria superado uma série de coisas. E a própria noção de governo, porque essa nuvem, ela deixou obsoleto o governo caiu, assim, não existe mais governo, e as pessoas se organizam em torno dessa vida dessa maneira. Só que existe um problema. Como as pessoas não morrem mais, as pessoas teoricamente são eternas, e elas podem também, junto com essa possibilidade de reviver, por exemplo, se alguém sofre um acidente e morre, essa pessoa pode ser revivida num hospital e tal, e viver para sempre, teoricamente para sempre. E ela também pode se rejuvenescer. Então uma pessoa que tem 70 anos, de repente ela pode simplesmente voltar a um corpo de 20 anos na aparência e no funcionamento. Então ela pode ter outros filhos, ela pode engravidar se for uma mulher, ela pode seguir a sua vida e seguir e ter filhos e etc. ao longo da vida. Só que isso traz um problema para a humanidade, que é a superpopulação. Como as pessoas não morrem mais, elas só nascem, então as pessoas precisam morrer para que a superpopulação fique meio que regulada, né? Para que não haja uma explosão demográfica. Só que eu acho isso já uma coisa bem complicada na própria explicação desse universo, né? Dessa história. Porque, bom, se a gente superou uma série de coisas e não se morre mais, entre aspas, e aí a resolução do problema de morrer é que existe uma entidade chamada a Ceifa, e essa entidade é formada por pessoas que são quase como se fosse uma sociedade secreta, embora não seja secreta, formada por pessoas que têm uma vocação, digamos assim, elas são treinadas e têm uma vocação, e elas matam as pessoas. Elas simplesmente determinam de alguma forma, por alguma razão, pessoas que precisam ser mortas, e elas matam essas pessoas para manter a população num determinado nível demográfico que não vá ser problemático para o planeta. E aí eu me pergunto, poxa vida, por que não as pessoas então não param de ter filhos? Porque as pessoas... o questionamento poderia ser, poxa, mas as pessoas vivem 100, 200, 300, 400 anos, elas vão querer ter filhos, talvez, vão querer, já que elas podem se rejuvenescer, por que elas não vão querer ter filhos, engravidar e etc., sendo que tudo é muito mais fácil e ninguém morre de coisas bobas. Sim, só que também é cruel as pessoas serem mortas de uma forma como é exposto
texto, nessa história. Então, isso pra mim já ficou meio, poxa, não, sabe, não me parece, não faz sentido. Mas ok, vamos ler essa história, vamos, né, dar uma chance pra ideia. O que me parece muito complicado é que, de forma geral, o livro segue meio que um padrão, ele imita um pouquinho, é tipo um Harry Potter da morte, assim, é um Harry Potter dos ceifadores, assim. E ele imita um pouquinho de tudo que está em voga nos últimos 20 anos, talvez, na literatura, e a estrutura do texto se dá por alguém falando na terceira pessoa, e entradas de diário desses ceifadores, que vão meio que pontuar algumas questões que estão sendo colocadas ali. Esses ceifadores, ou eles fazem descrições de alguma coisa que tenha acontecido, ou normalmente o que acontece, essas entradas de diário, elas são pensamentos desses ceifadores, né? Pensamentos até filosóficos, o que significa isso e tal. Mas a história deste livro especificamente, O Ceifador, que é o primeiro livro da trilogia, ele fala sobre 2 aprendizes de ceifadores, que são a Citra e o Rohan, uma moça e um rapaz. E esses aprendizes, a história do livro, ela conta como eles são meio que encontrados, eles são arregimentados por essa ceifa, e eles passam a ser, então, aprendizes desses ceifadores antigos, velhos, sêniors, e aí a história toda se dá ao longo desse ano em que eles têm que fazer esse treinamento, e o livro, ele então expõe a estrutura da ceifa, a estrutura da nuvem, principalmente da ceifa, né? Tem um outro livro que vai falar da nuvem. Pois muito bem. Muita coisa não faz sentido nessa construção de universo. A primeira coisa que não faz sentido pra mim, a primeira e maior coisa que não faz sentido, que foi responsável por eu fazer milhões de anotações ao longo do texto inteiro, não é assim que funciona. Várias vezes eu coloco ali, poxa vida, mas isso não tem nada a ver. É que, apesar de fazer alguns séculos que a humanidade superou a mortalidade, e eles chamam a era em que a gente vive hoje de era pré-imortal, era mortal, desculpem. Então a era da imortalidade é a era pós-mortal, e a era que a gente vive é a era mortal, ou melhor, a era da mortalidade. Esse período, ele é sempre referenciado, e é estranho porque a gente não faz as coisas hoje, não explica as coisas como elas funcionam hoje, o tempo todo referenciando o ontem, né? Porque, primeiro, que o ontem é o dado, né? Já é dado. Segundo, que o presente, ele é soberano, né? Então, esse narrador, ele tá o tempo todo fazendo referência e fazendo uma ponte com a era da mortalidade. E isso assim funcionava na era... quer dizer, as coisas que funcionam assim desse jeito hoje funcionavam assado na era da mortalidade. Isso me parece um dispositivo muito complicado para se explicar, e esse livro é um livro de fantasia misturado com ficção científica, misturado com... sei lá... É muito complicado essa explicação, né? Porque eu acho que, além de subestimar os leitores, isso fica como se fosse um narrador que vive... Esse narrador, em terceira pessoa, ele vive no presente da história. Mas é como se ele estivesse vivendo no hoje, narrando o futuro. Então isso eu acho que é uma quebra tremenda nesse texto. Isso acaba sendo a estrutura do texto todo, essa referenciação eterna, né? E... não faz sentido, né? Simplesmente não faz sentido. Uma outra coisa que dentro desse aspecto não faz sentido também é que o mundo, a sociedade, nesse momento histórico em que a ceifa existe, em que a nuvem existe e tal, ela é citada como como se fosse um mundo perfeito, né? As pessoas não morrem, as pessoas não sofrem certas coisas que elas sofriam e sofreriam na era da mortalidade, porém
se a gente for pensar, nesse mundo perfeito não vão aparecer coisas como aparecem várias vezes aqui, como corrupção e certas coisas assim citadas. E vocês vão entender, se vocês lerem o texto, vocês vão entender que certas coisas nesse sentido não fazem sentido, né? Então o tempo todo o livro estava dizendo que as coisas funcionam perfeitamente e em dado momento ele vai lá e diz que não, tal coisa é assim, tal fulano é corrupto, tal coisa funciona da seguinte forma e é um problema, assim, né? Tem muitas referências ao período medieval, no sentido estético, talvez, da coisa, na própria forma como a ceifa se coloca, e como os ceifadores se vestem, e como se dá o conclave deles lá e tal. Tem algumas referências muito toscas de paralelos entre a vida de hoje e a vida desse futuro não tão distante assim. Por exemplo, tem uma referência na página 88 em que ele fala que as pessoas só usam, embora a nuvem seja onisciente, tenha tudo que é tipo de informação possível, as pessoas só usam para ficar vendo hologramas de gatinhos. Uma referência tosca, absurda, né? Em alguns momentos tem personagens, por exemplo, que precisam cuidar da comida que comem, porque senão eles vão ficar obesos. Poxa vida, a gente superou tantas coisas e todas as doenças e não sei o que, e não superou a obesidade. Tem umas descrições bem escrotas, assim, de como funciona esse romancezinho entre esses dois, porque é óbvio, né? É um clichê que a gente sabe que vai acontecer. A gente sabe que esses dois vão ser aprendizes, esse menino e essa menina, logo a gente vai entender que eles vão se apaixonar e eles vão ter um romance de alguma forma. Tem uma outra coisa que aparece muito no livro, que as pessoas, é muito raro as pessoas morrerem, então é muito possível que uma pessoa viva séculos, viva até 1000 anos e não venha a morrer em nenhum desses momentos, desses 1000 anos. E aí a gente faz a conta, porque esses ceifadores eles têm uma cota para matar durante o ano deles, e não fecha, porque 500 milhões de pessoas morrem no mundo por ano, no mínimo, né? Isso é bastante pessoas. E outra, as pessoas não vão ter mais morte, então o sentido da arte muda. Essa discussão da arte é muito interessante no livro. É como a arte da Era Mortal, ela traz uma expressividade que a arte da Era pós-mortal não traria, porque a gente está lidando com a morte hoje e nos tempos passados, e lidar com a morte implica em a gente lidar com desespero, lidar com esperança também e tal. E como na Era pós-mortal isso não existe. Mas eu fico me perguntando, poxa vida, mas as pessoas morrem. Elas são mortas de um jeito muito pior, porque, por exemplo, teoricamente, quando a gente nasce, cresce... Então, essas pessoas, elas são mortas. Imagina que tu não vai mais morrer de doença, né? Teoricamente tu nasce, e quando tu é adulto, tu vive, enfim, tu tem medo de morrer de doença, tu tem medo de morrer de acidente, tu tem medo de alguém te matar, tu tem medo de várias coisas do tipo. Só que são medos naturais e a gente lida com eles da forma que... E a gente lida com isso como se a vida fosse o lugar comum, e de fato e a morte fosse uma exceção, né? Não vai acontecer, não é tão simples, não é tão comum acontecer. No caso dessa era pós-mortal, as pessoas simplesmente elas podem estar em casa e alguém aparecer e dizer: oi, eu sou um ceifador e eu vim ceifar a tua vida. Tu foi escolhida para ser ceifada a tua vida. E de repente tu não pode te despedir dos teus entes queridos, dependendo de onde tu tá. Tu não pode fazer nada. Simplesmente nada. A maioria das pessoas não passa por isso. Elas podem morrer de acidente ou morrer com violência, por exemplo, mas a maioria dessas pessoas vai morrer de velhice, ou a maioria das pessoas vai morrer sabendo que vai morrer, tendo tempo de dizer, eu tô morrendo, amo vocês, etc. Então, essa perspectiva de morrer a qualquer momento com um ceifador na tua porta, essa perspectiva, ela é muito estranha se a gente for pensar que eles colocam esse momento pós-mortal como um momento de evolução, que as pessoas elas não vão ter o desespero da morte, elas não vão ter também a esperança, enfim, nessa discussão da arte isso fica mais aparente, assim. Eu queria saber o que vocês acham, né, o que vocês acharam desse texto, desse livro, se leram, se gostaram ou se não gostaram, compartilhem, assim, os seus sentimentos aqui. Eu fiz várias anotações sobre várias questões assim que dão muito pano pra manga para serem discutidas. A maioria dessas anotações eu coloco sentido, porque não faz sentido, assim, certas coisas não fazem
absolutamente nenhum sentido. Então eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, o que vocês pensam desse filme, desse livro, se vocês leram, se vocês não leram, enfim, o que vocês acharam. E é isso. Eu acho que é isso. Eu tenho tanta coisa para dizer sobre esse livro, mas eu acho que ele é pretensioso nessa criação de universo, ele é clichê na maioria dos momentos, e ele tem um universo bem não coeso. Enfim, deixem o seu joinha se gostaram do vídeo, se gostarem do canal também se inscrevam, e apertem o sininho de notificações para saber sempre que eu postar um vídeo novo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.